Bom, pessoal, hoje nós chegamos à nossa última aula de laboratório, a nossa 8ª aula, e vamos trabalhar com a última volumetria que ficou faltando, que é a volumetria de oxirredução. Em todas as outras volumetrias que nós trabalhamos, nós verificamos a formação de outras espécies no meio reacional. Hoje nós vamos trabalhar com uma volumetria em que envolve a mudança de número de oxidação das espécies presentes em solução. Então, uma espécie oxida enquanto a outra espécie reduz. Então, a volumetria de oxirredução, ela se baseia nesse princípio da oxidação e redução de espécies químicas. Na prática de hoje, nós vamos trabalhar com a volumetria de oxirredução aplicada às reações com o permanganato. Então, o permanganato de potássio, ele é um forte agente oxidante. Então, se ele é um forte agente oxidante, ele vai se reduzir facilmente no meio reacional. Então, ela é dividida em duas partes, a nossa prática. Na primeira parte, nós vamos fazer a padronização do permanganato de potássio. Para isso, vamos usar uma solução padrão primário de oxalato. E na segunda parte, vamos determinar a concentração de peróxido de hidrogênio em termos de volume de oxigênio liberado na CNTP, utilizando a solução de permanganato previamente padronizada. Para facilitar e para agilizar a nossa videoaula, eu já previamente preparei a nossa amostra de oxalato de sódio, que será titulada com o permanganato, para que a gente possa determinar a concentração do permanganato. Então, como é que foi feito inicialmente? Nós pegamos o nosso Erlenmeyer, adicionamos a esse Erlenmeyer a alíquota de oxalato de sódio, depois adicionamos o ácido sulfúrico para acidificar o meio. Então, relembrando, a gente está trabalhando com uma volumetria na qual pode ou não envolver a participação de íons H+, e nesse caso ela envolve a participação de íons H+, então eu preciso acidificar o meio. Então coloquei ácido sulfúrico, coloquei água e deixei esse material na chapa de aquecimento a aproximadamente 80 graus Celsius. Tá? Não devemos ultrapassar essa temperatura para evitar que a gente tenha decomposição do nosso padrão primário. Então já esse material aquecido nós vamos utilizar para titular esse oxalato com o permanganato de potássio. Então, eu vou retirar esse material da chapa de aquecimento para que nós possamos titular com o permanganato que já está previamente na bureta. Então, com o auxílio de um papel toalha, né, já que esse Erlenmeyer está quente, nós vamos retirar esse material da chapa de aquecimento e vamos titular. Ok? Inicialmente, nós deveríamos colocar algumas gotas de permanganato. Por quê? Porque essas soluções de permanganato, elas são autoindicadoras. E a gente vai ter a indicação do ponto final quando eu tiver um excesso de permanganato. Só que a reação do permanganato com o oxalato, ela é relativamente lenta. Então, a gente precisa, de alguma forma, acelerar esse processo. 2 procedimentos são tomados para que a gente possa acelerar essa reação. O primeiro deles é o aquecimento. Nós aquecemos o permanganato, então vamos titular a solução a quente para favorecer essa reação ocorrer. A segunda coisa que nós podemos fazer para acelerar esse processo é a utilização de um catalisador. A gente já sabe que o papel de um catalisador em uma reação química é baixar a energia de ativação para que aquela reação ocorra, ou seja, aumentar a velocidade de reação. Então, nesse caso, o catalisador que nós vamos trabalhar é o produto da redução do permanganato. Então, o permanganato tem manganês mais 7, ao reagir com o oxalato, ele vai gerar manganês mais 2. Então, esse manganês mais 2 ele vai ser utilizado como catalisador dessa reação. Então, eu não vou adicionar o manganês mais 2 aqui, ele vai ser gerado nas primeiras gotas da reação do permanganato com o oxalato. Então, antes da gente começar a agitar essa solução, vamos adicionar aproximadamente 5 gotas de permanganato, já com a bureta zerada, né, aferida. Então, adicionei 5 gotas, vamos agitar para reduzir esse permanganato. Então, já reduzi, então já gerei manganês 2+ aqui, suficiente para catalisar essa reação. Então, agora a gente pode, gota a gota, adicionando o permanganato para alcançarmos o ponto final. Então, sem pressa, gota a gota. Ah, professor, esbarrou um pouco de permanganato na parede do Erlenmeyer. O que é que eu faço? Dou uma lavada na parede do Erlenmeyer, evito jogar muita água, porque eu posso esfriar a minha solução,
tá? Mas eu continuo então adicionando o permanganato, gota a gota. Até que eu possa alcançar o ponto final, que vai ser aquele momento em que eu não tenho mais oxalato para reagir com o permanganato. Então, nesse momento, eu paro de adicionar o permanganato porque eu alcancei o ponto final da minha titulação. Então, basta agora que eu leia o volume gasto de permanganato, jogue na relação de número de mols das duas espécies. Então, nós já sabemos a relação entre o permanganato e o oxalato. Então, 2 de permanganato reage com 5 de oxalato. Então, 5 vezes o número de mols de permanganato é igual a 2 vezes o número de mols do oxalato. Como nós queremos determinar a concentração do permanganato, então, 5 vezes a concentração do permanganato vezes o volume de permanganato é igual a 2 vezes a concentração do oxalato vezes o volume do oxalato. Concentração do oxalato nós temos no rótulo, ele é um padrão primário. O volume de oxalato foi o volume que nós adicionamos no Erlenmeyer para realizar o processo de titulação. Está faltando o volume do permanganato gasto para reagir com todo o permanganato. Então, esse volume vai ser lido na bureta quando nós alcançamos o ponto final dessa titulação. Dessa forma, a única incógnita que nós temos é a concentração do permanganato. Vamos calcular essa concentração para que nós possamos passar para a segunda etapa da nossa aula de hoje, que é a determinação do peróxido de hidrogênio. Bom, então nós temos que ler o volume do permanganato para a gente jogar nessa expressão que nós acabamos de discutir. Então, o volume de permanganato gasto foi 5,09 ml. Então, esse foi o volume de permanganato gasto para reagir com todo o oxalato presente no nosso padrão primário.